Inenarrável estar na presença de vocês aqui no primeiro dia de campo da Fazenda Cachoeira do Taquaral, sobre o 7º leilão de shopping da capital, onde teremos desde bezerras, novilhas prens, vacas paridas, para poder agregar em qualquer plantel nacional. E hoje aqui a gente vai falar sobre a base, de onde veio essas bezerras e novilhas, essas matrizes, qual está sendo o trabalho feito aqui na Fazenda Cachoeira do Taquaral, conhecer o sistema de manejo de cria aqui da fazenda e também falar sobre a reposição de safra, que vão ser esses bezerros que a gente vai estar apresentando aqui agora. Então essa bezerrada que vai entrar agora na área de filmagem é a bezerrada do mês 8, então a melhor época de nascimento que a gente tem. Primeiro falar sobre os nascimentos. Quando a gente fala em nascimento, a gente quer que o animal nasça numa época propícia para ele e tenha poucas percas, porque o que é a receita dentro da fazenda? São as vacas descarte matrizes que não emprenharam e principalmente os bezerros de desmama macho que a gente tem para disponibilizar para o mercado. Então, para esses bezerros terem o maior peso possível a desmama, que é a rentabilidade da fazenda de cria, eles têm que nascer numa época onde o ambiente seja favorável, ou seja, com menos carrapato, menos carga bacteriana na pastagem. Então a gente olha nas planilhas, nos trabalhos, que os bezerros de maior peso a desmama sempre são os nascidos em agosto e setembro. Então a gente já definiu a data de nascimento deles, querendo o maior peso a desmama, então a gente vai pensar em emprenhar essas vacas. Para o bezerro nascer mês 8, mês 9, a gente vai ter que emprenhar essa matriz mês 11, mês 12. Então a gente já definiu a época que a gente quer que esses bezerros nasçam, já definiu a época que a gente vai ter que emprenhar essas matrizes, então com isso a gente consegue fazer o esqueleto de uma fazenda de cria, do zero. Perfeito. Aqui na Fazenda Cachoeira do Taquaral, a gente começou a usar o creep feeding já tem mais ou menos alguns 4 anos e nos últimos 2 anos a gente tem intensificado esse uso do creep feeding. Por quê? Porque a gente precisa das matrizes que elas cheguem com 14 a 15 meses, com 300 quilos no mínimo, para a gente poder emprenhá-las super precoce. Então, como que a gente consegue chegar com esse peso com 15 meses? A gente vai ter que tratar desses bezerros desde o dia do nascimento. Então, esses bezerros vão começar a comer creep a partir dos 45 dias de idade e vão seguir até a desmama dos 8 meses, comendo um creep 3 gramas por quilo vivo. Então, é um consumo alto para um desempenho alto. E a fase de cria, na fase do bezerro, é onde ele tem a maior conversão alimentar. Então, para a gente fazer essa super precoce, como a gente falou, de chegar ela em novembro com os 300 quilos, a gente precisa suplementar, a gente precisa ganhar apenas 30 quilos nas fêmeas numa questão de 6 meses de seca. Então, quanto mais a gente conseguir esse ganho de peso pré-desmama, menos a gente vai ter que suplementar esses animais pós-desmama durante o período seco. Então, a gente consegue mais fácil e mais assertivo esse peso para super precoce. Por exemplo, na desmama desses bezerros, a gente tem um local específico para desmama, como priorizado por alguns artigos da DBO e artigos científicos, onde a vaca visualiza o bezerro e o bezerro visualiza a vaca, causando menos correria nos bezerros, então eles se movimentam menos, perdem menos peso e com uma aguada excepcional no local de desmama dos bezerros para eles não perderem peso. Só esse manejo faz com que a gente perca durante os 4, 5 dias de desmama menos 30% de peso. A gente também pode usar as ferramentas de nutrição e de manejo para deixar de perder peso. E essa desmama visualização com aguada artificial é uma excelente maneira de manter isso. A desmama, faz a adubação dos pastos em março. Então essa bezerrada que vai chegar com 300 kg na desmama, 270 das fêmeas, elas não podem cair. Então faz a adubação em março, o pasto fica vedado durante 60 dias, para depois a entrada desses bezerros com alto peso, com proteinado 3 gramas por quilo vivo e numa pastagem de excelente qualidade. Então já que a gente colocou no creep, a gente não pode desacelerar. A regra é essa. Se quer começar a usar creep, não pode desacelerar nas fases subsequentes.
a gente entra com as fêmeas selecionadas para super precoce no sistema de self-service, que é um sistema boliviano, onde a gente tem a silagem a 1,50 m de altura e a gente coloca choque em uma das aberturas do silo. E os animais vão comendo aquela silagem e a gente vai movimentando a cerca elétrica para frente, indo ao encontro do meio da silagem, até que os animais comam ela por completo. Então é um sistema muito barato, muito simples de se fazer e que mantém esse ganho de peso das nossas bezerras até chegarem com 15 meses na estação de monta, na primeira estação de monta delas. Aos 8 meses, 270 quilos, a gente precisa ganhar mais 35 quilos durante esses 6 meses. Então, o self-service vem dado para a gente de 450 gramas dia de ganho. Então, ela vai suprir essa necessidade, que a necessidade é de 200 gramas dia. Então, é um sistema barato, fácil de operacional e que nos permite fazer essa super precoce com um custo mais baixo. Essas matrizes, depois do sequestro, elas vão passar por 3 inseminações da super precoce, essas bezerras que a gente está vendo aí. Então já dá para ver o futuro delas. Com o CRIP a gente conseguiu colocar acabamento, conseguiu colocar musculatura, além da genética, né, claro. Mas a gente vê que as bezerras estão, além de muito musculosas, já estão começando a depositar gordura. E essa gordura vai ser precursora dos hormônios de reprodução quando elas estiverem na fase de sobreano, com 15 meses, para poder emprenhar super precoce. Nas 3 IATFs que a gente faz da super precoce, a gente tem conseguido índices de até 65%. Ou seja, e a taxa de absorção em torno de 12%. E a gente não vai poder desacelerar essas bezerras depois de paridas. Então elas vão permanecer em pastos adubados, com proteinado 3 gramas por mais 1 ano e meio. Ou seja, ela vai emprenhar, vai dar seu primeiro bezerro, vai reemprenhar de novo, depois ela segue para as multíparas no sal mineral. Todas as matrizes são mantidas em área de pastejo rotacionado, com uma área de alimentação com casinha de coxo e creep feeding. Hoje, 25% de todas as multíparas fazenda são genotipadas, ou seja, uma confiança que a gente pode ver aqui no padrão da bezerrada. A gente não vê uma bezerrada desigual, a gente vê ela bem parelha, principalmente pela pressão de seleção que a gente coloca aqui dentro. As novilhas hoje, 80% são genotipadas. Em relação às bezerras dessa safra, elas vão ser coletadas e já vão para 100% das bezerras de reposição com genoma. Sobre a pressão de seleção, hoje a fazenda conta com 260 partos, dos quais a gente desmama 230 bezerros. Dos 230 bezerros, a gente mostra para o técnico da BCZ, no qual ele registra 190 bezerros, 80% da safra geral. Então, o primeiro crivo da pressão de seleção que a gente coloca aqui é a BCZ, o técnico bem preparado, o técnico já acompanha a gente, já tem mais de 10 anos, que é o Leonardo Figueiredo. Então, desses 190 bezerros de RGN, a gente tem ali suas 95 machos e 95 fêmeas. Dessas 95 fêmeas, igual a gente vai passar aqui agora, a gente escolheu somente 65 para poder repor o plantel. Então a pressão de seleção é de 70% do que a gente desmama, a gente mantém para a fazenda. E como que a gente faz essa seleção? Principalmente por peso a desmama, onde que todos os animais que a gente leva para a reprodução tem que ser no mínimo regular, elite ou superior para peso a desmama. Então aí a gente já consegue nivelar o leite das vacas. 91% delas são DK1 no PMGZ, ou seja, 91% delas estão entre as 10% melhores animais do Brasil. Então, pegando a proporção das nossas vacas, que com 250 vacas a gente consegue tirar 65 bezerras DK1, a gente teria em outros rebanhos com menos tempo de seleção, a gente teria que ter 5 vezes mais. Então, ao invés de 250 vacas, a gente teria que ter 1.250 vacas para tirar as mesmas 65 bezerras DK1.